Shalom, tudo bem? Este é o 7º vídeo, se eu não tiver me enganado. Este é o 7º vídeo da série sobre Isaías 7,14. Eu só vou lhe pedir um favor. Se você não assistiu os outros vídeos, os outros 6 vídeos, que não são tão longos assim, não continue assistindo este. É porque depois você vai me xingar aí nos comentários. Entendeu? Você chegou agora e está achando que eu vou começar essa série agora. Esse é o 7º vídeo. Então não continue não. Vai lá, assista os 6. Tá? Eu vou estar até na hora de fazer uma playlist. Você assista os 6. Depois você vem e continua. Porque o negócio aqui vai ser sério. Sério. Isaías 7,14, nós começamos no capítulo 7, versículo 1. E já estamos agora, fizemos no capítulo, no episódio, né, número 6, até o capítulo 9, versículo 3. Versículo 3. Eu vou reler um pouco o capítulo 9, versículo 1 a 3, para a gente continuar. Mas eu quero que você preste bem atenção, porque agora, até então eu não usei muito hebraico. Aqui nesse vídeo eu vou usar muito hebraico, porque não tem jeito. Isaías capítulo 9, versículo 1. O povo que estava envolvido pela escuridão percebeu uma luminosidade. Sobre os que viviam na terra das sombras da morte, acendeu-se uma luz brilhante. Tu exaltaste esta nação, trouxeste-lhe alegria. Rejubilaram-se ante ti com a alegria que se sente por ocasião da colheita, com o júbilo que se apossa de quem divide despojos. Porque o jugo de sua opressão, a carga que lhe pesava sobre os ombros e o bastão que os castigava, tu destruíste como nos dias de Midian. Fizemos isso até aqui. Capítulo 6, o vídeo número 6. Agora vamos continuar no mesmo ritmo contextual. Eu não estou pegando esse texto aqui isolado. Existe um contexto que eu já mostrei nos vídeos anteriores. Por isso que é importante você ir lá. Capítulo 9, versículo 5. Versículo 4. Pois embora todas as batalhas tumultuosas, travadas entre rugidos, lhe deixassem as roupas cobertas de sangue, tornou-se uma labareda que foi consumida pelo fogo. Se perguntarmos ao texto o que é que tornou-se uma labareda que foi consumida pelo fogo, a resposta vai ser as batalhas tumultuosas travadas entre rugidos. Falando de uma batalha e tal, beleza. Aqui não há muito problema. Aí eu vou fazer outra pergunta, para entrarmos no versículo 5. O versículo 5 começa assim: pois nasceu entre nós uma criança. Aí você lê de novo o versículo 4. Vai lá e volta. Embora todas as batalhas tumultuosas, travadas entre rugidos, lhe deixassem as roupas cobertas de sangue, tornou-se uma labareda que foi consumida pelo fogo. Ele pergunta, dentro do contexto, o que seria essa batalha, esse conflito, esse atrito que foi consumido pelo fogo? Dentro do contexto aqui do livro, capítulo 7, 8 e 9. O grande conflito, parece o nome de um livro. O grande conflito, versículo 11, ele me advertiu para não seguir o caminho deste povo, mas sim proclamar: não vos detenhais no tema de conspiração, pois só nisto fala esse povo. E porque estavam no sistema de conspiração? Porque eles ouviram falar que a Assíria entraria na terra
e invadiria a terra. Então muita gente ia morrer. Eles então entram num sistema de conspiração. Eles estavam o tempo todo tentando impedir a Assíria de invadir a Síria e a parte norte. Então não era, neste momento aqui, não era uma vida fácil. Todos estavam trêmulos. Isso é a parte norte de Síria por causa da Síria e a parte sul por causa da Assíria. Todo mundo estava com medo da Assíria. Era a grande nação na época, nesse momento. Mas aí o texto diz que isso foi transformado numa labareda que foi consumida pelo fogo. Estudando a história toda, né, do Eterno, da Escritura, é como se ele estivesse antecipando ali isso tudo. Aí, não se preocupe. Sempre lembrando que o contexto aqui é para Acabe, rei de Judá. Ok? É ele que está sofrendo a pressão da parte norte e da Síria. Por que isso aconteceu? Por que não vai acontecer esse desastre? Pois nasceu entre nós uma criança. Se você pegar o contexto, o problema é que as pessoas querem ler aqui, vamos entender aqui uma profecia, capítulo 9, versículo 5. Não tinha versículo 5, não tinha capítulo 9. É um texto. Se você pegasse o texto todo, vamos supor que aqui, como você provavelmente não conhece hebraico, então eu vou mostrar dessa forma. Vamos supor que você pegasse um texto assim, aí você não sabe ler, não teria capítulo nem versículo, você teria que ler tudo direto. O problema é que as pessoas querem pegar esse daqui, que é o mais interessante para as suas profecias. Não. Você tem que pegar o contexto. Pois uma criança nos nasceu, um filho nos foi dado. Eu não sei como é que está na sua versão, mas eu vou ler esse mesmo versículo 5 em hebraico e a gente vai conversar. Que Yeled Yulad Lano, que Yeled Yulad Lano, Beninitani Lano, pois uma criança que é o porquê, Yeled, todo mundo sabe que é criança. Yeled, criança é um substantivo, Então até aqui, Yeled, eu estou indo bem devagar para você entender mesmo. Yeled Yulad Lano. Você tem Yud, Lamed, Dalet e Yeled. É criança, é um substantivo, não é um verbo. Quando essas três letras, Yud, Lamed e Dalet, tem uma modificação na sua grafia, no massorético, e aí vai mudar a dicção, a fonética, é porque ele não está sendo usado como substantivo, e sim como verbo. Ok? Por isso que existe essa repetição. Que Yeled passou minha palavra. Que Yeled Yulad. Esse Yeled e esse Yulad são as mesmas letras, não mudou nada. Yud Lamed Dalet, Yud Lamed Dalet. Yuled, Yeled Yulad. Porque a primeira está sendo usada como substantivo e a segunda está sendo usada como verbo. Yeled, substantivo, Yulad, verbo. Como Yulad está sendo usado como verbo, então existe uma forma verbal, tempo verbal, etc. Essa expressão Yulad está na forma passiva. Nasceu, não é nascerá. Eu não sei se na sua versão tem nascerá. Uma criança nascerá entre nós. Não tem. Isso é uma interpretação. Se na sua tiver, pior ainda. E o lá de forma passiva. Eu já expliquei aqui a questão do verbo quando a gente fez o primeiro vídeo. O primeiro foi o segundo vídeo. A questão de hará. Veioledet ben, ha-alma hará, veioledet ben. A gente viu lá bem esmiuçado. Se fosse no futuro, seria errás. Por isso que naquela ocasião eu falei que não tem nenhuma
nenhuma exposição no texto que indique alguma coisa de futuro. Tudo aqui era para acontecer na época, porque era um sinal para Acás. Então essas coisas aqui teria que acontecer com Acás vivo. Eu não consigo imaginar Acás com mais de 2000 anos, por aí. Acás já morreu faz tempo. Essa profecia aqui, se ela não se cumpriu lá, então ela falhou. Entendeu? Ela falhou. Profecia, você pronuncia e ela acontece. Se ela já aconteceu, pronto. Entende? Acabou. Se eu dissesse para você, e trarás fermento, e eu farei um bolo. Quando você trouxer o fermento, eu faço o bolo. Uma vez o bolo feito, a profecia se cumpriu. Tem que se cumprir de novo? Não, você tem que trazer de novo o fermento. Entendeu? Tinha que fazer de novo a profecia. Aí eu diria de novo, quando você trouxer de novo o fermento, eu farei o bolo. Aí você vem, traz, faz e tal, se cumpriu. Aí eu digo de novo, não, só tem essa vez aqui. Nós temos que nos virar com o que está escrito. Eu não posso criar nada. Certo? Ve'eled Yulad Lano. Lano foi traduzido como entre nós. Quando eu digo para vocês que eu tenho vontade de dar um murro no tradutor, acho que vocês levam na brincadeira. Entre nós, um aluno meu pode dar uma aula sobre isso aí. Uma aula. Está escrito 2 vezes, olha. Eu perco o versículo aqui, minha visão. Ki Eled Yulad Lano. Beninitane Lano. Para você não ter dúvida, Lano é para nós. Para nós. Não é entre nós. Entre nós, esse Lano seria Beineino. Porque entre é Beine. Não tem Beine no texto. Tem Lano. Lano, o Lamed é a para. E o Nu aí, Lano, esse N-U aí, vem do Anarno. Anarno, que é nós. Então, para nós. Então, uma criança nasceu para nós. Qual a diferença? A diferença é que quando você diz entre nós, pode ser em qualquer situação, pode ser em qualquer época. Quando você diz para nós, você casa com o contexto. E o contexto é que este menino seria um sinal para Acás. Então a palavra lano foi muito bem empregada dentro do hebraico, indicando que o menino nasceria naquela época. Foi dado para nós. Foi dado como auxílio para nós, como ajuda para nós. É o que o texto vai continuar descrevendo. Então no meu caso, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse menino aqui, além de ser o Ezequias, que eu já falei em vídeos anteriores, além de ser o Ezequias, seria sim uma indicação que nasceria naquela época. Vamos supor que não fosse Ezequias. Vamos supor. Mas mesmo assim seria alguém daquela época. O texto, do jeito que está escrito, a composição do texto, não dá margem para o crescimento desse menino milhares de anos depois. E eu não consigo ver, se você vê ou alguém, se você conhecer alguém que consiga ver margem dentro do hebraico para o nascimento desse menino, várias centenas de anos depois, você pode colocar nos comentários. Veja em outros canais, aí veja se alguém consegue aí, ou então pergunta a outros professores. Tem outros professores de hebraico, tem outros professores de cultura judaica, não, talvez não, mas de hebraico, tem professores bons de hebraico. Você pode ir no canal deles e perguntar, ó professor, dentro do hebraico, dentro da tradução, dentro do hebraico, o texto de Isaías 7,14, 9,5 e o seu contexto dá alguma margem, o texto, não é fé, dá alguma margem para futuro, pronto. Se ele disser que sim, você pega a resposta, bota nos comentários e a gente conversa. Mas até o presente momento eu não consigo ver coisa alguma aqui de futuro.
Nem para judeu, nem para cristão. Não estou falando só para cristão, não. Estou falando para judeu também. Não tem, não há margem. Não há margem. Eu como judeu, não posso esperar nesse texto aqui, nesse trecho aqui, alguma coisa de futuro. Tipo, eu não posso, não tenho como imaginar que aqui é o Mashiach que eu estou esperando. Não tenho como. Eu não tenho como ver nesse texto o Mashiach que eu estou esperando. Não tenho como. Porque eu lendo em hebraico não me dá margem para isso. Você vê, a gente vai bem devagar aqui, bem devagar, tá? Esse é o 7º vídeo. A gente não vai atropelar as palavras, não. Eu vou bem devagar com vocês, falando. Vocês vão investigar, vão pesquisar aí em outros canais, outros vídeos. YouTube não, aqui é YouTube. Google, livros de teologia. Tem muitos teólogos bons. Tem muitos teólogos. Eu conheci muitos teólogos bons mesmo. E tem alguns teólogos que são meus alunos de hebraico. E dentro do texto aqui não tem como. Agora, vamos ver se a gente pega mais uma palavra ainda nesse vídeo. Entre nós nos nasceu uma criança, um filho. Eu já falei aqui de filho, tornou-se blá. E o lado foi impassiva, lando para nós. Ok. Aí vem, nos foi dado, e sobre seus ombros estará a autoridade. Me diz dentro do contexto de novo. A situação de Acás, rei de Judá, ele não era bom. Não era bom. Por isso ia sofrer as punições. Qual a época, até aqui, qual a época do povo em que mais se precisava de autoridade? Porque o rei do norte, a maioria foram ruins. Síria fez um complô junto com a parte norte para invadir Judá. Judá se tremeu toda. Quem é a autoridade em Judá? Ninguém, porque o rei Acás está morto praticamente. Se não fosse o recado de Isaías, ele estava morto, desmaiado. Ele sofreria um infarto. O cara estava quase tendo um infarto, na verdade. Não é? Então, quando eles recebessem essa profecia aqui, sobre seus ombros, e sobre seus ombros estará a autoridade, clarearia tudo. Tudo ficou claro, tudo ficou. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Uma luz no fim do túnel, porque parecia tudo perdido. Tudo estava perdido. Uma hora é Síria com a parte norte, outra hora é a Síria vindo. Tudo está perdido. Aí surge uma luz. Um menino nasceu para nós. Para nós. E a autoridade estará sobre seus ombros. Maravilha. Tá certo? Nós continuaremos no 8º vídeo. Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Eu quero que vocês vejam só essa parte, para a gente ir mastigando o texto aos poucos. Tá? Mastigando bem. Mesmo assim, surgindo dúvidas, vocês podem colocar nos comentários e continuaremos a conversar. Enquanto isso, eu vou ali fazer o 8º vídeo. Não esqueça de visitar as nossas playlists, são 3 por enquanto. E essa daqui também eu vou colocar lá. Eu vou montar a 4ª playlist, que será Isaías 7, 8, 9 e provavelmente 10. Abraços, shalom.